Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, diante do Teu altar, diante da Tua presença, Senhor, para entregar a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos nos nossos corações. Que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor, com os Teus servos, com os Teus filhos que estão aqui nesta noite, Deus. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Suas, Senhor. E que o Senhor possa entrar em cada coração, Senhor, e trazer aquilo que eles necessitam nessa noite, Deus. Que o Senhor possa falar com eles, Senhor, através dessa palavra, Senhor. Que eles possam sair daqui cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Deus. Que eles possam sair daqui, Senhor, com a Sua bênção nas Suas mãos. Que o Senhor venha trazer providências dos céus que eles necessitam, Senhor, nesta noite. Aquilo que eles vieram buscar, Senhor, que não voltem para casa vazios, mas que saiam daqui cheios da Sua presença. É o que te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura em Isaías capítulo 30, versículo 18. Todos que acharam de bom, amém? Amém. Tem alguém preparado aí? Eu vou aguardar. Isaías 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém. Apenas esse versículo. Amém? Pode se aceitar em nome do Senhor Jesus. A palavra desta noite vai se encontrar no livro de Gênesis. Essa palavra que eu vou trazer para vocês vai falar um pouco sobre Abel e Caim. E depois vamos passar para Eclesiastes para falar sobre o tempo do Senhor. Abel e Caim, eles eram filhos de Adão e Eva. Caim, ele era primogênito e Abel, o segundo. Caim era o lavrador e Abel, pastor de ovelhas. Nós sabemos que Caim matou o seu irmão Abel. Vocês sabem por quê? Vou mostrar para vocês. Exatamente isso. Ele teve ciúmes de uma oferta de Abel. Para que vocês entendam como aconteceu isso, eu vou ler em Gênesis 4, do 3 ao 7. Quem quiser acompanhar, pode abrir. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis 4, a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta. E a passo que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se. Pois, sobremaneira, Caim lhe descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o semblante? E se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vemos aqui que antes de Caim matar o seu irmão,
ele foi alertado por Deus. E mesmo assim ele deixou que o ódio, que a ira e que os ciúmes tomassem conta dele. Na Bíblia diz assim no versículo 9, 10 e 11. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Caso eu sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Vemos aqui que Caim tentou esconder de Deus o pecado que ele havia cometido. Mas ao mesmo Deus, ele castigou Caim. Mas ao mesmo tempo que Deus castigou, Deus amava ele. Tanto é que Deus colocou sobre ele uma marca, para que ele não fosse assassinado por outras pessoas. Porque aquele que matasse Caim seria também castigado 7 vezes mais. Vemos que Deus ele deu uma escolha para Caim. Ele poderia seguir a ira do seu coração, que foi o que ele fez. E mesmo assim Deus teve cuidado com ele. Caim, ele não foi diferente de Adão. Ele teve a escolha de obedecer a Deus ou deixar que a sua carne o dominasse. E ele deixou. E ele pecou contra o seu irmão Abel. E Caim, sabendo do pecado que ele havia cometido, pediu misericórdia para Deus, para que ele não fosse morto por outras pessoas, e Deus o ouviu. Deus teve muito cuidado com ele. E colocou essa marca para que todos soubessem que se matasse seria castigado. Você consegue entender como que Deus ama o pecador? Toda essa situação que aconteceu ali com Abel e Caim foi por causa de uma oferta que agradou a Deus. E hoje não é diferente. São muitos os questionamentos. Quando eu vejo essa situação que aconteceu ali, me vem uma reflexão. Quantas pessoas têm dado o seu melhor para Deus? E Deus tem visto, Deus tem olhado, e Deus tem abençoado eles. Mas há pessoas ao redor que veem o outro sendo abençoado e eles questionam: Deus, por que ele é abençoado e eu não? Por que ele ora e as coisas acontecem? E por que comigo não é assim? Mas o que nós não entendemos é que as coisas elas não acontecem nas nossas vidas. Não é porque nós não temos feito algo para Deus, não é porque nós não estamos buscando, não é porque nós não estamos pedindo para Deus. Não é porque Deus não está ouvindo as nossas orações. É porque não chegou o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo de Deus, ele é perfeito. Se nós conseguíssemos enxergar aquilo que Deus projeta nas nossas vidas para nos entregar, nós jamais questionaríamos Deus e perguntamos para Deus: por que está demorando? Mas na verdade não está demorando. A verdade é que não chegou o tempo. Não chegou o momento certo. E o momento certo, ele vai ser perfeito. Ele está sendo preparado para nós. Porque Deus, ele não faz nada errado. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele faz tudo perfeito. Enquanto eu estudava essa mensagem, Deus me trouxe sobre o tempo dele nas nossas vidas. Deus preparou o tempo certo para tudo. Ele separou o dia, a hora, o momento, para nos entregar todas as nossas bênçãos, aquilo que nós necessitamos da parte de Deus.
Nós não precisamos nos comparar ao tempo dos outros. Nós não precisamos questionar o tempo do irmão. O tempo do irmão é o tempo dele. O meu é o meu, o seu é o seu. É o tempo que Deus preparou, o tempo que Deus fez. Esse é o nosso tempo. E com certeza, se o irmão recebeu a bênção dele, é porque ele já estava preparado. Ele passou por essa preparação de Deus. Então ele recebeu o que ele pediu, porque ele já estava preparado, com certeza. Jesus, ele também passou pelo deserto para ser preparado. E com certeza o irmão passou por esse processo também, pelo processo de Deus, para que ele pudesse receber as bênçãos dele. Nós temos que nos alegrar quando vemos os nossos irmãos recebendo as bênçãos de Deus. Não nos questionar por que a gente não recebe também, ou por que a gente não recebeu. Porque se a gente não recebeu, porque não era para nós, era para Ele. Deus tinha preparado aquilo para Ele. O que é seu é preparado para você. Certo? O que é seu não é para o outro. O que é meu não é para o meu irmão, é para mim. Deus, ele prepara algo único para você. O que é seu. Ninguém pode te tomar. Se nós pararmos para pensar que nós somos especial para Deus, nós iríamos perceber como Deus nos abençoa todos os dias apenas com o dom da vida. Apenas acordar na manhã é o dom da vida, é bênção de Deus, é graça, é misericórdia do Senhor. Você consegue perceber que você acordar pela manhã com saúde é uma bênção de Deus? Quantos queriam estar no seu lugar? Você consegue ver que o seu dia a dia, aquilo que você faz durante o seu dia, é um presente de Deus? Porque às vezes você reclama daquele emprego que você tem, mas tem gente que chora para ter um emprego. Às vezes é ruim, mas você tem, e o outro não tem, e quer. Só de você andar, de você comer, você poder dormir, você poder fazer as suas coisas ali durante o dia sem precisar que ninguém faça por você, é uma bênção de Deus. Não podemos pensar que as bênçãos é uma casa, um carro, uma conta cheia de dinheiro. Isso é apenas material. É algo que Deus acrescenta na sua vida por você ser fiel a Ele. Se você realmente olhar para o que é importante, você vai ver que só de você ter chegado essa noite nesse culto foi uma bênção que Deus deu sobre a sua vida. E foi por comparações assim que fez Caim pecar contra seu irmão. Porque ele questionou, ele pensou que Deus achou mais graça na oferta do seu irmão do que na dele. Caim precisava mesmo matar Abel para ter a atenção de Deus? Acredito que não. A única coisa que Caim ganhou com a sua ira, pecando contra o seu irmão, foi maldição e castigo. Se Caim tivesse feito diferente, Caim poderia ter melhorado a sua oferta a Deus. Ele não precisaria pecar, nem precisaria levar esse jugo sobre ele, mas ele não pensou assim. Ele pensou que se ele tirasse o irmão do caminho, Deus iria olhar para ele. Mas não é dessa forma. Se nós levarmos essa palavra como a morte da fé, eu posso trazer aqui 2 exemplos. Um pode ser: eu vejo Deus se agradando do meu irmão, mas eu não quero me esforçar. E ao invés de eu ficar feliz de ver o meu irmão buscando a Deus e apoiar ele, eu vejo ali o meu irmão fazendo de tudo para ser abençoado.
Ao invés de eu apoiar, eu vou lá e começo a apontar os erros dele, matando a fé. Porque eu não quero me esforçar para receber. É mais fácil eu matar a fé do meu irmão do que eu corrigir o meu erro. Outra forma que nós podemos matar a fé do irmão é que às vezes o irmão pode estar passando por algo difícil espiritualmente. E ao invés de eu ajudar o meu irmão em oração, eu apoiar ele, eu acolher, eu começo a criticar. Isso também mata a fé do meu irmão. E assim que Caim pensou, se eu matar, Deus vai me olhar, Deus vai me ver. Mas é o contrário. E vemos aqui que mesmo que Caim pecou, matou o seu irmão, Deus não deixou de amar ele. Porque ele matou. Deus castigou ele, sim. Mas mesmo castigando ele, Deus teve misericórdia, colocando nele uma marca, para que ninguém o matasse. Caim, ele não teve compaixão do seu irmão, ele o matou, mas Deus teve misericórdia de Caim. Então Deus não vai deixar de nos amar porque nós estamos errando. Ele vai nos ensinar com os nossos erros, para que lá na frente nós possamos acertar. Amém, Deus. Você sabe qual é o propósito do servo e por que Deus nos chamou? Nós, como servos de Deus, fomos chamados para acolher as almas. Não para ser como Caim, que matou, mas para ser como Cristo. Cristo amou, ajudou, orou e deu visão para o povo se libertar. Se nós voltarmos os olhos para Abel, vemos que Abel foi aquele servo que deu o seu melhor para Deus. Ele cuidou dos seus animais e de todas as crias ele tirou os primogênitos para Deus. Por isso Deus atendeu a sua oferta, mas ele separou o melhor. Se nós trouxermos esse contexto para um servo da casa de Deus, poderia ser aquele irmão que está aqui em todos os cultos, aquele irmão que busca Deus de todo o coração, aquele que se dedica à casa de Deus, aquele que coloca Deus acima de tudo. E Deus vai se agradando desse servo e abençoando ele cada vez mais. Conforme o servo vai buscando, Deus vai entregando, Deus vai trabalhando, Deus vai abençoando. Mas tudo isso que Deus entrega para o servo é no tempo de Deus. Então não basta somente orar, buscar. Você ora, você busca, mas precisa ter o tempo de Deus. Que é somente no tempo dele que ele vai entregar para você aquilo que você tem buscado. Não, você não tem que deixar de buscar, você não tem que deixar de orar, você não tem que deixar de pedir, você não tem que deixar de sonhar os seus sonhos e colocar nas mãos de Deus. Sim, você tem que fazer, mas para isso você precisa esperar o tempo do Senhor na sua vida. E se Deus determinou tempo para todas as coisas, nós só temos que continuar buscando, que no tempo certo Deus vai colocar nas nossas mãos. Ele vai preparar para nós todos os dias, até a gente saber o que fazer com aquilo que nós esperamos que Ele vai nos entregar. Quando a gente receber, a gente vai saber o que fazer com aquela bênção que o Senhor nos entregou. Por isso nós temos que ter calma e paciência. Nós não temos que tentar adiantar as nossas bênçãos com as nossas próprias forças, mas saber esperar o tempo certo de Deus. Para que vocês possam entender melhor sobre o tempo de Deus nas nossas vidas, eu vou ler aqui em Eclesiastes 3, do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3,
versos 1 até o 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vemos aqui que para todas as coisas tem um tempo. Se nós voltarmos na palavra, podemos ver aqui que Deus fez uma história para você. E Ele escolheu o momento certo para tudo. Não precisamos nos comparar ao irmão do lado. Porque o que Deus preparou para você, o irmão não pode alcançar. O que Ele prepara para você é para você. Ninguém te toma. Ninguém vai ter igual. O que é seu, é para você. É único. Não podemos deixar que os sentimentos de ciúme, de ódio e de inveja venham nos afastar dos planos de Deus. Os planos que Deus fez para nossas vidas são planos lindos. Nós só precisamos esperar o tempo certo. No momento que nós deixamos esses sentimentos ruins nos consumir e matamos a fé dos nossos irmãos, nós nos tornamos igual a Caim. Nós levamos sobre nós um jugo. E essa palavra, ela é uma reflexão que Deus deixa para nós, que é esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Não nos comparar ao tempo dos outros irmãos. Cada um de nós, Deus cuida. Cada um de nós, Deus prepara aquilo que Ele tem projetado para nos entregar. Não precisamos olhar nem para a esquerda nem para a direita. O que é nosso, é nosso. Deus projeta, Deus prepara, Deus planeja. Às vezes acontece coisas com você que você fala, meu Deus, por quê? Porque Deus permitiu. Tudo na nossa vida, Deus permite, Deus faz. Deus é quem trabalha. Nós podemos planejar várias coisas, mas se não tiver dentro do tempo de Deus, se não tiver na vontade de Deus, não adianta. É Deus que manda tudo, porque Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes você pensa que aquilo é bom para você, mas não é. Deus sabe que não é bom, aí Ele não te entrega e você reclama. Eu vou usar um exemplo da minha vida. Certa feita eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser policial civil. E eu estudei. Eu sabia tudo. E eu fui fazer a prova. E eu me decepcionei. Eu falei, meu Deus, eu sabia tudo. Como assim? Eu não tirei nem a média. Nada. E eu fiquei decepcionada. Eu falei, poxa, só daqui a 4 anos. E saiu um outro concurso da Polícia Civil logo após, que foi patroscopista. Mas aí eu não aceitava a faculdade que eu tinha. E eu não entendia, eu falei, meu Deus, e agora? 4 anos, vou esperar mais 4 anos, vou estudar mais 4 anos. E não aceita mais a faculdade que eu tenho. E eu não entendia. Só que uma vez
fui trabalhar em RH e lá eu passei por muitas provações. E eu orava a Deus, porque eu tinha que levar o serviço para casa. Perdão, mas foi uma fase muito difícil na minha vida. Às vezes eu trabalhava até meia-noite e no outro dia eu tinha 7 horas da manhã no serviço. E eu levava para casa. E aquilo já estava me esgotando. Aquilo estava matando até o meu espiritual. E tudo isso se sucedeu após o concurso. Só para os irmãos entenderem a história. E ali eu comecei a orar a Deus. Eu falava, Deus, eu não aguento mais isso. Eu preciso de um emprego, que eu vou no emprego e o serviço está no emprego. Eu não preciso levar para casa. Eu quero que eu encerrar o meu expediente e ter a minha vida. Eu não tinha mais vida, eu só tinha trabalho. E com fé em Deus eu fui orando e falei, eu vou sair desse lugar, eu vou sair. E eu fiquei 8 meses nesse lugar. Eu vou sair. E eu saí sem nada, cheia de conta para pagar. E eu, com a minha fé, falei, Deus, eu vou sair desse lugar e eu vou arrumar outro emprego. E eu consegui um emprego num escritório de advocacia. Sem experiência nenhuma, gente. Eu nem sou formada em direito. Deus abriu essa porta para mim. E lá eu fui aprendendo várias coisas. E quando eu estudava para a Polícia Civil, meu sonho era fazer direito. Mas conforme eu fui convivendo aqui no lugar, eu vi que aquilo não era para mim. Não é o que eu gosto. E aí eu fui entendendo os projetos de Deus na minha vida. Por que eu não passei naquele concurso que eu tanto sonhava. Porque não era para mim, não era o que eu ia ficar feliz. Mas Deus sabia, eu não. Naquela vez eu fiquei muito triste, mas depois eu fui entendendo os planos de Deus, que não era para mim. E hoje eu aceito e eu entendi que aquilo que eu achava que era bom para mim, que ia me fazer feliz, não ia. E Deus sabia disso. E hoje eu vejo que não seria uma profissão que eu ia querer para mim. Porque acontecem várias coisas que a gente não vê de fora, mas quem está lá vê. É um trabalho que você arrisca a sua vida. Então eu fui entendendo os projetos de Deus conforme eu estava naquele lugar. Então Deus, Ele projeta tudo aquilo que é certo. Ele projeta para nós aquilo que nós necessitamos. E um dia a gente vai entender por que de tais coisas não terem acontecido. Assim como eu entendi. E eu vou encerrar essa mensagem lendo para os irmãos aqui em Hebreus 10, versículo 36. Por que necessitais de paciência, para que depois que haveis feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, para alcançar a promessa, nós precisamos de paciência. Precisamos esperar o tempo certo de Deus nas nossas vidas. Eu vou deixar o último